basicamente o que aconteceu foi o seguinte: o Bolsonaro falou, vamos fazer com que eles tenham uma justificativa plausível pra ter o inquérito da fake news. Vamos tentar dar um golpe de Estado? Vai lá e pau! E pau! Né? Vamos lá. Vamos lá? Por ordem de Moraes, PF intima presidente da Unafisco para depor após críticas à investigação. Na terça-feira, a PF fez uma operação contra 4 servidores por suposto vazamento de dados sigilosos de ministro supremo e parentes deles. Isso aí é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Ah, não! É a mesma notícia, coisa. Pô. Ah, não, entendi. Então, mas não foi pela crítica em si, né? Kleber Cabral criticou a ação e afirmou em entrevista... Ah, não. Pera. Volta na outra. Põe na outra. O meme tá falando o seguinte. Primeiro o cara da declaração. Sim. Depois o Moraes manda a PF intimar o presidente. Uhum. Volta na outra. A outra tá dizendo o seguinte. O Kleber Cabral criticou a ação. Na terça-feira, dia 17. A PF fez uma operação para... Ah, então peraí. A PF chamou ele ontem. Não. Hoje é sexta, dia 20. Tão lindo, mas isso aqui é de ontem. Vamos lá. Na terça-feira, dia 17, a PF fez uma operação contra 4 servidores por suposto vazamento de dados sigilosos de ministro supremo e parentes deles. Beleza. Isso foi uma operação na terça-feira. Isso. Aí o Kleber Cabral criticou a ação e afirmou em uma entrevista que é menos arriscado fiscalizar mesmo o PC do que autoridades. E ele falou uma coisa que é verdade. Ele falou, cara, por que tem essa operação? É pra constranger, é pra intimidar. Beleza? Aí aconteceu isso aqui. Entendeu? Primeiro... Aí depois ele falou, então peraí, é o seguinte. Eu mandei fazer uma operação, você me criticou. Agora eu tô eu tô intimando você por causa da crítica que você fez à operação. Isso. É basicamente o seguinte, ó. Com o processo do Jair Bolsonaro é o seguinte. Você tinha um processo, que era o processo do golpe. Aí o Bolsonaro deu declarações e criticou o processo. O Alexandre de Moraes foi lá e falou, ó, esteja intimado pra você não falar mais isso. Ele foi preso. Basicamente a mesma coisa aqui. Teve uma operação contra os servidores. Isso. O presidente critica, aí tem uma outra intimação pro presidente. Peraí, você me criticou, agora você vai ser intimado porque você criticou, né? Exato. O presidente da Fiscalia Nacional, Kleber Cabral, foi intimado por a Polícia Federal nessa sexta-feira. O depoimento foi marcado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Na quarta, ele deu uma entrevista ao estúdio da Globo News e fez críticas à operação da PF contra autoridades da Receita Federal por suspeita de vazamento dos dados sigilosos do ministro Supremo. A operação também foi determinada por Moraes como parte do inquérito das fake news, do qual ele é relator. O blog não obteve informações sobre o motivo da intimação, nem se há relação com as declarações de Cabral. Não se sabe tampouco se ele será ouvido como testemunha ou como investigado. Na entrevista de quarta, o presidente da Unafisco afirmou que medidas impostas aos auditores, alvos da operação, constrangem a categoria e impactam diretamente sua atuação. Vamos ver o vídeo de novo que esse cara merece. Com áudio, desde o comecinho, vai lá. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores. É o seguinte, esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger, e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí, vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades, você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades. Pausa aqui um pouquinho. Da República hoje. Não, então isso é um efeito só uma coisa concreto. Antes. Tem gente negativo. no chat. Eu falei, tem gente falando que eu acho Você falou sério? Que eu falei sério. Uma vez. Ó chat. Uma vez Vocês são tão inteligentes. Uma vez no meu story, eu coloquei assim, como é que é? Assistam ao documentário. Assistam, tipo, um A, tio, O. Aí eu, beleza, pus, tipo... 18. Quando eu olhei meu story tava bombando. Tipo, eu tinha, assim, sei lá, 160 mil. Eu falei, cara, esse story estourou. Que eu tô falando pra assistir um documentário, sei lá o que era, o vídeo, não sei o que é. Mano, uma galera, não é assistam com a M. Eu comecei a live, cara. Falando do fator B, velho. Eu comecei a live falando de pessoas que não entendem ironia, cara. É foda, hein, Brasil? Nossa, mano, até nessa live a galera tá chegando aqui. Sério, cara.
Nossa, como estamos de audiência e like, Ana? 4.790 pessoas ao vivo e 2.400 likes. Pessoal, dá like na live, meu. Vamos lá? Bom, o presidente falou isso e ele está certo no que ele falou. Tá? E aí o que aconteceu? Ele foi intimado a depor na PF. Que é uma forma de intimidá-lo. Não é mesmo? Vai lá. Próximo. Fisco afasta auditor suspeito de acessar dados de ex-enteada de Gilmar. Aí é outra coisa isso aqui, tá? Vamos lá. Ricardo Manzano de Moraes foi dispensado da função de substituto eventual da chefia da gestão de crédito tributário do direito creditório da Delegacia da Receita Federal em Presidente... Mano, olha esse subtítulo. Ricardo Manzano de Moraes foi dispensado da função de... Qual é a função dele? Substituto eventual da chefia da gestão de crédito tributário do direito creditório da Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente. Caraca, velho. Esse aí chega com uma credencial que, ó... Ó o tamanho da credencial dele, ó. Cê é louco, carteirada. Moleque. Baita credencial, baita cartada, meu. Cê é louco, meu. Desce aí. O auditor fiscal foi dispensado da função, a medida foi publicada. Manzano chegou a acessar os dados de Maria Carolina Feitosa, que era enteada de Gilmar Mendes, ministro do STF. O auditor é um dos alvos da investigação sobre possíveis vazamentos de dados de integrantes da Suprema Corte Familiares da Receita Federal. Faz parte do inquérito das chamadas fake news, aberto em 2019, que até hoje está inconcluso e tramita em sigilo. Na quarta-feira, a PF deflagrou uma operação para cumprir 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A ação foi autorizada pelo Alexandre de Moraes depois da apresentação da PGR. Eu vou te falar, cara, esse inquérito das fake news é das coisas mais absurdas que tem no Brasil, tá? Os caras criam um inquérito que não tem começo, meio e fim. Eles só deixam uma ferramenta em aberta, que está em sigilo, que o autor é o Toffoli e o relator é o Alexandre de Moraes. Para basicamente o seguinte, cara. Em nome aí, meu, da verdade, né, meu? Que você não pode mentir, você tem que tomar cuidado com as fake news. A gente faz o que a gente quiser. Põe em sigilo tudo, tira redes das pessoas, faz busca e apreensão. Os caras fazem o que eles quiserem. Né? Volta lá, a gente já vê isso daí, volta lá. Você acabou de falar disso. Mas deixa isso aí, volta lá. Deixa eu terminar outra. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, como monitoramento de alvos por tornozeleira eletrônica, afastamento do exercício da função pública, cancelamento de passaportes e proibição de saída do país. Além de Manzano, foram alvos da Operação Ruth Machado dos Santos e Luciano Perry Santos Nascimento, ambos técnicos do Segundo Social, e Luiz Antônio Martins Nunes, funcionário da Serpro. O presidente o órgão disse que não irá comentar o caso. E aí o presidente falou a verdade, falou, meu irmão, né? Isso é pra intimidar os caras, é pra humilhar os caras, né? E aí bota na tela aí, ó. Moraes, põe aí na tela. Moraes pretende levar o inquérito das fake news até 2027. O ministro deve assumir a presidência da Suprema Corte ano que vem, em substituição a Fachin. A investigação foi aberta em 2019 pelo ministro Toffoli do governo Bolsonaro. Desce aí. São só 7 anos de inquérito, tá, pessoal? Só 7 aninhos, tá? 7 aninhos aqui, em sigilo, mandando prender as pessoas. O ministro da Gestão gestionou que, se depender dele, o inquérito da fake news continuar aberto até pelo menos, tá? 2027, quando ele próprio deverá assumir a presidência da corte em substituição a Fachin. O inquérito, que atualmente serve para investigar servidores da Receita suspeitos de vazar dados sigilosos de ministros do tribunal, foi aberto em 2019 por determinação do então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, escolheu Moraes para ser o relator sem sorteio. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que tinha sido. O presidente abriu e falou: minha mãe mandou você, Alexandre de Moraes. Você quer brilhar contra o mito? Você quer ser o nosso defensor da democracia? Toma esse relatório aqui, moleque. Vai lá, põe em sigilo, faz tudo o que você quer. Demorou, moleque. Tamo junto. Ai, Brasil, viu? O objetivo declarado era apurar ataques a membros do Supremo. Uma das primeiras consequências foi a decretação de censura à revista Cruzoé. Só pensando uma coisa aqui, tá? Se esses caras, se os ministros do Supremo quisessem um presente, né, queriam um presente, eles ganharam através de Jair Bolsonaro, porque tudo que eles queriam para justificar esse absurdo era que o Bolsonaro realmente desse um golpe, ele realmente tentou. Tipo assim, o cara entregou pro STF tudo que o STF queria. STF, vocês têm um inquérito aqui em 2019, vamos lembrar, Bolsonaro ganhou a eleição em 2018,
cara assumiu em 2019. Ele assumiu em 2019, o STF criou o relatório, o inquérito. Claramente eles fizeram isso pra segurar o mito. Claramente eles fizeram isso pra segurar o mito, tá? E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, cara. O Bolsonaro falou, vamos fazer com que eles tenham uma justificativa plausível pra ter o inquérito da fake news. Vamos tentar dar um golpe de Estado? Vamos. Aí eles foram lá e pau. E pau! Né? Vamos lá. Inquérito sofreu críticas do Ministério Público. O então Procurador-Geral Raquel Dodge chegou a pedir seu arquivamento, que foi negado por Moraes. No entendimento dela, não existe previsão na lei para um juiz entender quando há um fato criminoso, determinar a instalação de inquérito e designar o responsável por essa investigação. Toffoli, à época, diz que a investigação foi aberta com base no regimento interno do tribunal. Então tá, o regimento interno deixa a gente fazer, né? Desce aí um pouquinho. Dane-se a Constituição, dane-se a lei. O regimento interno manda, deixa a gente fazer. Apesar da oposição do Ministério Público, o 2020 o Supremo decidiu a favor da constitucionalidade do inquérito por 10 votos a 1. O único votar contra foi então o Marco Aurélio, que chamou a investigação de inquérito do fim do mundo, né? Desce aí um pouquinho. Desce aí mais, desce aí mais. Deixa eu só ver aspas ali, só ver um pouquinho que tem aspas ali. O ideal é que o inquérito não estivesse mais aberto, mas o problema é que estamos longe do cenário ideal em ano eleitoral, resumiu o ministro. Eu não queria esse inquérito, mas né? E aí põe a próxima notícia, põe a outra notícia. Ah, não, era essa, né? Era essa, né? Era essa. E aí é isso, cara, né? E aí é isso. Aí a gente tem esse aqui, ó. Caso Master. Vamos falar do caso Master? Mendonça revê decisão de Toffoli e autoriza a PF a realizar perícia sem restrições. De acordo com a decisão, os autos permanecem sob sigilo, mas num grau abaixo do estabelecido por Toffoli. O acesso segue restrito às autoridades policiais diretamente envolvidas nos trabalhos, né? Então, desce aí um pouquinho. Aparentemente nós vamos ter então perícias né, irrestritas pela PF, né? Na prática ele retirou as restrições aos trabalhos da Polícia Federal impostas pelo Dias Toffoli, né? Desce aí um pouquinho. O Toffoli havia determinado em janeiro que o material apreendido pelo PF fosse lacrado e armazenado no STF, né? É importante lembrar que ele tentou fazer isso, né? Aí o mesmo André Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor no Congresso. Isso aqui, deixa eu explicar uma coisa, ó. Existe um entendimento prévio que é o seguinte: uma pessoa, ela vai depor numa CPMI, ela tem o direito de ficar quieta. Tem o direito de chegar lá, ó, eu vou invocar aqui, papapá. O entendimento da pessoa não ir, não tem maioria. É caso a caso. Então, basicamente, o Mendonça decide que o Vorcaro não é obrigado a depor no Congresso. Por quê? Não sei, vamos ver se fala na matéria, né? Desce aí, desce aí. Segundo a decisão, Vorcaro poderá decidir se comparece ou não às oitivas. Mendonça entendeu que o banqueiro figura como investigado nos colegiados e que a presença nesse caso é facultativa, né? Eu não entendi. Ele figura como investigado nos colegiados e então a presença facultativa, eu não entendi isso daí. O que é investigado nos colegiados? Do que ele tá falando? Ele é investigado pelo Ministério como um todo. Pelo Ministério não, pelo Supremo. Então ele pode escolher se ele vai... Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso, eu não tô entendendo, né? Bom, o lance é o seguinte, cara, deixa eu até aproveitar isso aqui. Aqui, ó. Membros dos dois colegiados afirmaram ao longo dos últimos dias que havia acordo com a defesa de Vorcaro para que ele prestasse depoimento. No relator do caso Master decidiu que, caso decida prestar depoimento, o cara poderá ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Isso aí já... ficar em silêncio já é direito né? constitucional. É isso aí. Mendonça veta o uso de jatinho. O ministro também determinou que se Daniel Vorcaro decidir ao Congresso, ele não poderá viajar em avião particular. O deslocamento, de acordo com a decisão, terá de ocorrer em voo comercial.